Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso Super Bônus das quartas-feiras. Como prometido, nós temos assuntos maravilhosos para tratarmos. E, especialmente, nós vamos começar a ver um pouquinho sobre quem era Jesus na sua realidade política, social, econômica e cultural, através desse subsídio que o Ângelo vai mostrar para nós. Além do texto bíblico, claro, nós estamos procurando textos complementares, subsídios, que nos ajudam a compreender melhor Jesus no seu tempo, na sua terra e no meio do seu povo. É aqui um dos subsídios que nós poderemos utilizar, além, claro, da internet e outras propostas. E eu garanto para você que depois de você participar conosco desses estudos, sim, porque nós também estamos descobrindo, já estudamos um bocado, mas a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, sempre vai se renovando, vai mostrando coisas novas. E eu garanto para você que depois desses momentos juntos de estudo, a sua visão e o seu entendimento do Evangelho, da situação existencial de Cristo, será outra. Não tenho dúvida. E sejamos um pouco que nem Sócrates. Sócrates, o antigo pensador grego, falava: eu sei que nada sei. Pronto. E então, ninguém sabe tudo. Mesmo quem já fez universidade, sejamos humanos e simples. Eu sei que nada sei. Quero aprender mais um pouco. Muito bem. Então, Ângelo, nós vamos começar por onde a trilhar esse caminho, porque agora sim nós vamos começar uma caminhada e uma trilha linda chamada Terra de Jesus, Palestina ou Canaã. Nós vamos ter todas essas diferenças, essas formas explicadas aqui. Tem uma novidade que foi também para mim. A palavra Palestina não é bem hebraica, não é bem judaica. Palestina é um nome ofensivo que os romanos, o exército romano, depois da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, destruição da cidade, do templo, das instituições, depois de ter arrasado todo o lugar, a cidade santa, a referência dos judeus, dos hebreus, da fé em Javé, o que eles fizeram? Chamaram aquela terra de Palestina, que não tem nada a ver com os hebreus, porque Palestina vem de filisteus, o antigo povo inimigo dos hebreus, aquele povo que brigou um bocado com Saul, Davi e Salomão, aquele povo que foi o terrível inimigo dos hebreus. Os romanos foram tão sádicos, tão cínicos, que chamaram a terra dos judeus, a terra do povo eleito, de Palestina. Não adiantou não se contentaram só com destruir. Quiseram sacanear, traduzindo por grande e bom português. E ainda hoje nós chamamos como Palestina. Nem menos pior chamar terra de Israel. Se Israel não fosse o estado atual, que do ponto de vista religioso, político, social, econômico, pouco tem a ver com o anúncio da boa notícia de Jesus. Muito bem. E eu vou pegar carona agora com o Ângelo, porque é ele quem vai nos guiar. Bom, reciprocamente, como sempre. Sim, sim. E a minha pergunta é: onde é que fica a dita Palestina, ou vamos chamar Israel, a terra de Israel? Onde é que fica? Não estou falando terra de Israel, não estou falando Estado de Israel, o Estado de Israel atual, a terra de Israel. Olha, eu nunca fui muito bom em geografia e eu queria saber, cara. Agora eu te pergunto, de onde vem a palavra, o nome Israel? Quem
quem era Israel no Antigo Testamento, no livro do Gênesis? Jacó, Agora sim. E quem era Jacó? filho de Isaac, patriarca. Exato. Abraão, Isaac, Jacó. Que lutou contra Deus. Lembra aquela noite no sonho que lutou contra Deus? E eu lembro uma coisa, não sei se é verdade, né? Vamos ver. Que por conta de Jacó ter ficado coxo, né? Porque lutou contra Deus. E o anjo tocou nele, né? Exato. O povo não come a junta do boi. Agora eu não sei te dizer. Mas eu li isso em alguma coisa. É bem Mas provável. nós vamos nos certificar direitinho e nós vamos entender melhor e a gente vai poder falar um pouco sobre Porque isso. tem elementos culturais que vêm de longe da antiguidade, como aquela ideia de não comer porco porque é sujo. O problema não é que o porco é sujo, porque a sujeira faz parte, é a capacidade de cozinhar a carne do porco. Sim. É, porque é muito gorduroso, mas tem que saber. Deixa para lá. Então vamos. Então, fique claro. Podemos chamar palestinas cientes da sua origem ofensiva, ou podemos chamar a terra de Israel. E a terra de Israel, a Palestina, onde é que fica geograficamente? Lá no sul do Brasil, no norte dos Estados Unidos, onde é que fica geograficamente a terra, a Palestina? Fale pra gente. Ok, fica entre Europa, entre Ásia e entre África, naquele mar que os antigos romanos chamaram de Mediterrâneo. Aquele mar que é identificado com aquela península bem no meio, a Itália, e que de lado tem outra terra toda despedaçada, as ilhas da Grécia. Do lado mais oriental, da costa oriental, é a península, a terra de Israel. Sim, que é um pedaço, que a norte tem a Síria, e mais a norte ainda atualmente tem a grande Turquia. Então a terra de Israel fica no lado oriental do mar Mediterrâneo. Não por nada, do lado, quando os hebreus falavam Oriente que nasce o sol, porque do Oriente que nasce o sol, eles não davam importância ao Ocidente, porque o Ocidente era de onde vinham os invasores gregos, os invasores romanos. Persas. Ou não, persas, eles vinham de lá, mas do Oriente eles não lembravam os povos invasores, que também teve, mas lembravam o nascer do sol. Em efeito, os reis magos, que não eram reis, os sábios do Oriente, não são sábios do Ocidente. Muito bem. Agora, como a gente pode ver, quem é Jesus, né? Na sua terra, quem é Jesus? Ele não caiu do céu, nem veio de outro planeta. Exato. Acreditamos que ele vem de Deus, mandado pelo Pai. E aquele povo teve esta grande graça de receber este grande profeta. Uma terra que já vinha recebendo a atenção de Deus há muito tempo, com profetas e tudo mais, né, anunciadores da palavra de Deus, da revelação. Mas agora a gente fala do próprio Deus encarnado. O Deus encarnado. Esta é a novidade, o Deus encarnado. Mas vamos chegar aos poucos. A terra de Jesus, no tempo dos romanos, ou melhor, antes dos tempos dos romanos, era reconhecida como uma terra dividida em 3 regiões. O norte, que chamavam de a província da Galileia. Província. Foram os babilônios que chamaram de província da Galileia. No sul era a Judeia, a província da Judeia, que era o território específico dos povos judeus. Aí nos tempos dos babilônios, o que fizeram? Os babilônios conquistaram esta terra e para dominar, melhor dominar
os povos conquistados, eles dividiam o território em diferentes partes e no meio do território misturavam povos vencidos de outras regiões. Então a Samaria, o que nós reconhecemos como Samaria, é um nome hebraico, mas aquele povo que morava na terra e terreno entre Galileia e entre Judeia era um povo descendentes de 5 povos antigos, que eram povos vencidos e escravizados pelos babilônios, que foram colocados lá para controlar, criar inimizade entre eles e melhor dominar. A política dos babilônios era misturar os povos para eles terem menos condições de se organizar contra a própria Babilônia. Contrário à política dos romanos. Romanos era deixar os povos, cada um com um pouquinho de independência. Os hebreus, por exemplo, tinham a própria religião, tinham os próprios chefes, não tinham direito de matar ninguém, porque o direito de vida e morte era exclusivo de Roma. Mas eles tinham o sumo sacerdote, tinham o templo respeitado, não tinham deuses romanos lá, só o templo de Javé, tinha sacrifícios, tinha povo, tinha tudo, uma parte de independência. Do tempo de Jesus, então, nós temos esta terra composta por Judeia ao sul, a terra mais, digamos assim, mais dura, mais difícil, mais montanhosa, então pouco fértil. Logo, a Samaria, inicialmente Samaria de uma parte do povo hebreu, que será a parte invadida, ou melhor, ocupada por estes 5 povos. João 4, quando Jesus fala para a samaritana que tinha 5 maridos, tem também uma alusão aos 5 povos que foram julgados lá para atrapalhar a vida dos hebreus. E a Galileia, a parte norte, que era mais cobiçada, porque era a parte ao redor do lago de Genezaré, é a parte mais verde, a parte mais produtiva, a parte mais, do ponto de vista da agricultura, mais fértil, e que então produzia alimentos. Ao sul não era terra de alimentos, era terra pedregosa, de cabritos, de ovelhas, mas pouca coisa. No norte era uma Galileia, é a terra mais fértil. Jesus nasce na Galileia, em particular em Nazaré. Agora uma pergunta, né? O fato de Jesus ser o Filho de Deus faz dele um estrangeiro, alheio à vida dos homens e das mulheres do seu tempo? Digamos assim, do ponto de vista político, sim. Porque quem morava na Galileia, quem nascia na Galileia, era desprezado por os judeus que moravam na capital, que eram de Jerusalém, que tinham todas as autoridades. Então, deste sentido sociológico, era desprezado. Do ponto de vista econômico, lá na Galileia, no tempo de Jesus, a Galileia era muito pobre. Porque os romanos tinham conquistado tudo. Então não tinha grande terra, tinha subsistência. O próprio José, provavelmente mais do que carpinteiro, era um destes senhores, homens, trabalhadores que se adaptavam a qualquer ofício para ganhar um dinheirinho, quer no próprio povoado pequeno e pobre Nazaré, ou perto, como naquela cidade que os romanos estavam construindo, Séforis. Outro, a própria Tiberíades, que tem o nome de um imperador romano, que foi Herodes que mandou construir em honra para elogiar. Puxa-saco, que assim como Cesareia de Filipe e Cesareia Marítima. Tá vendo? A palavra César não é hebraica, é relacionada com
imperador de Roma. Então, muitas vezes apareciam este tipo de trabalho para construir novas casas, novos palácios. E então, muita gente, como o próprio José, provavelmente iam trabalhar e se ocupar nestas profissões populares de construção de casa, ou de pedreiro, ou de pequeno, digamos assim, artesão, para contribuir na vida da cidade. Muito bem. Nós já vimos o primeiro tópico, a terra de Jesus. A terra de Jesus. Já vimos o seu povo, essa situação socioeconômica. Exato, divididos entre eles. Divididos. E agora uma pergunta, Ângelo. Esse Jesus que nasce, convive ali, qual era a proposta dele para aqueles homens, já que ele é filho de Deus, né? Qual é a proposta dele? Esta é a novidade. Jesus tem uma novidade que é típica do povo de Israel, do povo de Abraão. Ele tem, digamos assim, a mensagem a comunicar, a boa notícia para comunicar. E a boa notícia para comunicar não é aquela notícia que era bastante comum naquele tempo, que é o judaísmo. O judaísmo focava a vida do povo no templo e na observância meticulosa da lei de Moisés, chamada Torá. Eram 613 mandamentos, muitos dos quais ainda estão no livro do Levítico, por exemplo, que estão também em Gênesis, que estão no Êxodo. São muitos, digamos até nos sapienciais, que tem muitas destas orientações ou mandamentos que o povo era obrigado a cumprir. 613 mandamentos. Nós chamamos 10 mandamentos, mas na verdade os 10 mandamentos eram só um resumo dos tópicos principais das obrigações que o judeu fiel tinha que observar. Muito bem. Ótimo entendimento. E agora então, gente, a gente vai começar de verdade esmiuçar as coisas.